graça, amor e milagre e providência nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Bom, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4. Eu quero falar sobre limites nessa noite, né? Pastor Alex, Deus abençoe sua vida, meu nego. Abraço, prazer em revê-lo. A gente está passando por um momento, galera, em que todos os nossos limites estão sendo testados. Limites emocionais, os limites espirituais, os limites físicos, até mesmo os limites dos nossos recursos. Nós estamos debaixo de uma tensão, estamos sendo tensionados o tempo todo nesse tempo. E, às vezes, alguns de nós temos dificuldade de gerenciar esse momento na nossa vida, né? Todos nós temos uma coisa chamada, na psicologia, chamado de limiar. O que é isso? A grosso modo, é o tempo que você leva para ter uma reação, uma resposta diante de um estímulo. É a força mínima de um estímulo. Então o que acontece? Alguns têm um limiar mais sensível ou mais curto, vamos colocar assim. De maneira que isso nos difere. Cada um sente a tensão de forma diferente. Alguns suportam um tempo a mais, outros suportam um tempo menos. Mas de fato, todos nós em algum momento damos algum tipo de resposta para as tensões que nós enfrentamos. Agora, eu quero relacionar esse ambiente físico, emocional, psicológico, eu quero relacionar com a nossa vida espiritual e mostrar para você nessa noite que se você estiver com uma vida estruturada em Deus, não significa que você não vai sentir, não significa que você não vai passar por algumas frustrações, mas eu quero te mostrar dentro da palavra que com Deus você vai passar por essas circunstâncias e o seu olhar vai ser um olhar totalmente diferente, totalmente transformador em relação aos desafios da vida. A gente sabe que o corpo, o tempo todo, está tentando, de alguma maneira, fazer manutenções para que você tenha equilíbrio em todo momento. É algo chamado de homeostase. Está o tempo todo fazendo homeostase para que você tenha equilíbrio emocional, equilíbrio físico. O teu corpo entra num ambiente e aí ele se encarrega de equilibrar tudo dentro de você para que você esteja equilibrado. Existem momentos na vida que o teu corpo não consegue dar uma resposta porque é externo. E aí é nessa hora que vem o desgaste. Porque ele está tentando equilibrar e ele não consegue equilibrar. Ele está tentando manter o nível e não consegue manter o nível. Nessa hora você sente uma sobrecarga emocional que atua também no seu campo físico. A partir daí, você vai perceber que vão surgir as debilidades físicas, vão surgir as debilidades psicológicas. Você vai perceber que você vai ficar mais vulnerável a algumas situações que outrora você não era tão vulnerável e não sentia tanto. Você percebe que o seu sistema nervoso fica mais sensível. Nessa hora, muitos de nós perdemos o controle. Nessa hora, muitos de nós olhamos para o futuro e não conseguimos mais ver expectativa de nada bom acontecendo na nossa vida. A partir daí, o nosso comportamento começa a ficar comprometido. Já parou para analisar que em determinados momentos você faz coisas que não são do teu perfil? Você tem comportamentos que não é você. Você para e pensa assim, rapaz, o que eu estou fazendo, meu Deus? O que eu estou fazendo? Por que
fazendo isso? Por que eu estou tendo esse tipo de reação? É porque talvez você não está conseguindo gerenciar aquilo que está acontecendo dentro de você. A gente vê nesse tempo tantas pessoas passando por esse tipo de dificuldade, porque as coisas saíram do eixo. E aí isso causa um desequilíbrio total. E você se vê fazendo coisas em que circunstâncias normais você não faria. É nessa hora que os nossos limites estão sendo testados e a gente não consegue esticar um pouco mais isso, não consegue estender mais isso, não consegue ampliar mais isso. E nessa noite eu quero compartilhar algumas coisas com você, para que você tenha saúde espiritual, emocional para lidar com esse tempo. A gente às vezes gerencia tão mal as nossas emoções, tão mal, a gente administra tão mal isso, sabe? A gente às vezes pegamos valores da nossa vida, e valor é o quê? Valor, por exemplo, você vai dizer assim, o meu valor, eu sou amoroso, não é o meu caso, brincadeira. Você talvez o seu valor é ser carinhoso, talvez o seu valor é ser bondoso, talvez o seu valor é abençoar as pessoas. E às vezes a gente gerencia isso mal. Sabe por quê? Às vezes você pega um valor que é tão grande, que é tão macro, e você reduz ele apenas a uma pessoa, a apenas um ambiente. Deixa eu te explicar, você é amoroso. Eu ouvi uma história um dia de uma moça que perdeu o esposo, e aí ia para casa, e aí, porque ela ia para casa e sentia a falta do esposo, ela decidiu se embriagar todas as vezes antes de ir para casa. Então ela chegava em casa e ficava embriagada, mas ela tinha filhos. Mas por que ela se embriagava? Porque ela estava sentindo falta do esposo. E aí perguntaram a ela, por que você sente tanta falta do teu esposo? Ah, porque eu sou amorosa, eu sou carinhosa, eu sou companheira, e agora eu estou sentindo falta dele. Mas aí alguém perguntou para ela, então por que você não pega esse amor teu, que é o valor, esse valor que é o amor, esse valor que é o carinho, esse valor que é o companheirismo, e você não distribui para outras pessoas? Por que você não distribui para os teus filhos? Por que você não pega esse valor e ao invés de você concentrar ele apenas num ambiente, apenas numa coisa, apenas numa pessoa, você não distribui ele com a vida? Às vezes você se sente mal, você se sente inútil, porque talvez estava trabalhando e não está mais. Você se sente mal amado, porque você amava muito uma pessoa e agora essa pessoa não te retribui. Por quê? Você centralizou todo o seu valor nessa pessoa. Você centralizou todo o seu valor nesse objeto. O Espírito Santo quer te dar um alarme, alarmar a tua vida nessa noite. Porque às vezes, por exemplo, às vezes as pessoas... Eu amo falar, eu gosto de falar para as pessoas, eu gosto de compartilhar aquilo que Deus fala comigo. Mas eu gosto de falar para quem está disposto a me ouvir. Se você não está disposto a me ouvir, eu falo no sentido figurado, se a pessoa não quer me ouvir, eu não fico implorando para que ela me ouça. O ser humano tem esse problema. Olha quantos valores bons você tem dentro de você e às vezes você quer dar esse valor, entregar esse valor a quem não quer retribuir, a quem não quer receber. E nesse momento você fica desgastado emocionalmente, fisicamente, porque você concentrou todo um valor da tua vida numa única coisa. Já parou para pensar nisso? Isso faz sentido para você? Que você pegou uma coisa tão grande dentro de você e você concentrou num único objeto, e você concentrou numa única pessoa, e isso está te matando, está te desgastando, está acabando com você. Eu quero compartilhar algumas coisas com você e eu quero usar um texto da palavra, Mateus capítulo 4. Abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 4. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4. Eu quero ler um texto bastante conhecido, para falar de algumas coisas com você nessa noite.
Mateus capítulo 4, versículo 1, a palavra vai dizer assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deixa eu te falar algumas coisas. Primeiro, antes de entrar no texto. Na verdade, vou entrar já no texto. E eu quero fazer algumas considerações antes de falar o que eu, de fato, o cerne da mensagem. Presta atenção numa coisa. Versículo 1 vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Entenda uma coisa na tua vida. O teu limite é um. O limite que Deus te dá e o limite que Deus te proporciona é outro. E eu estou falando isso para quem crê no Evangelho, para quem crê na palavra, para quem crê em Deus. O limite humano é um. O limite daquele que está cheio do Espírito Santo é outro. O limite de quem vive uma vida natural é um. O limite de quem entregou a vida a Deus e vive em função do Espírito Santo é outro. Davi vai dizer em Salmo 18:39, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus eu salto muralhas. O que Davi está falando não é uma coisa naturalmente humana. O que Davi está falando é uma coisa que ele é capaz de fazer só porque Deus está com ele. Jesus, ele está indo para o deserto, não é por vontade própria, não é por vontade humana. A Bíblia fala que o Espírito o conduziu, o Espírito o lidera a isso, o Espírito o guia a isso. E toda vez que o Espírito te leva a algum lugar, permaneça no Espírito. Quando você chegar no lugar que o Espírito te colocou, porque lá nesse lugar ele vai estender os seus limites. A verdade é essa, Jane. Com Deus não existe limites. Todas as vezes que eu olho para a palavra, eu vejo homens realizando coisas extraordinárias. E eles não estão dentro de uma vida natural. Eles estão sendo guiados e dirigidos pelo Espírito. Então, o seu limite é um, querido. O limite de Deus é outro para a tua vida. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Preste muita atenção, porque agora o chicote vai estralar, tá? Eu sempre estou conversando com algumas pessoas. Sempre. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Vou te fazer uma pergunta, preste bem atenção na pergunta. Vou te fazer uma pergunta e seja bem sincero, porque eu vou falar o oposto agora daquilo que eu já falei. Preste atenção numa coisa. Pensa nisso, por que é que os ímpios realizam algumas coisas? E ímpio aqui é quem não professa uma fé, é quem não tem Deus como Salvador, enfim. Por que os ímpios realizam coisas? Preste atenção nisso. Por que os ímpios realizam algumas coisas que crentes, para realizar as mesmas coisas, precisam da ajuda de Deus? Vou dizer de novo. E você faz uma análise agora à tua volta. Por que gente ímpia, que não tem Deus, que não tem fé, realiza coisas que tem crente que, para realizar, tem que fazer campanha, tem que fazer propósito, tem que pedir a Deus?
Tem coisas que me deixam indignado. Por quê? A nossa geração é uma geração preguiçosa. Você pode analisar, tem gente à tua volta que não ama a Deus, não teme a Deus, não serve a Deus. Não tem. E está realizando, e está construindo, e está vivenciando. Por quê? E aí o cristão, para fazer a mesma coisa que o ímpio está fazendo sem Deus, fica diante de Deus: ah, Senhor, me ajuda a isso. Ah, Senhor, me ajuda naquilo. Ah, Senhor, realiza isso. E o ímpio está fazendo sem a ajuda de Deus. Você está pedindo para Jesus te ajudar a fazer coisas que tem gente que não tem Jesus, que está fazendo de forma natural. Você precisa entender, tá? Que existem coisas e ambientes que quem gerencia é você, que quem faz é você, que quem administra é você. A gente espiritualiza tudo, a gente nunca pode espiritualizar tudo. E presta atenção, eu não estou falando a respeito de pedir um direcionamento para Deus, eu estou falando de conquistas, eu estou falando de lugares. Entenda isso. Tem gente que não consegue ir tão longe, nem em Deus, porque em si mesmo decidiu ficar prostrado. Deus um dia disse a Jeremias: Jeremias, se você não consegue acompanhar homens, como é que você vai acompanhar os cavalos? Deus está dizendo a ele: olha, o natural você não está fazendo. Como é que você quer que você entre no ambiente espiritual? Você só vai romper limites e entrar nesse ambiente espiritual quando você literalmente fizer aquilo que está no natural. Às vezes a gente está pedindo para Deus resolver coisas que nós temos que fazer. Agora, eu preciso entender esse meu limite, para que Deus me faça entrar no limite dele, porque talvez o que você tem como limite hoje não é limite, é uma mentira que você contou para você. Talvez o que você está pedindo para Deus fazer hoje é algo que você pode fazer e que você está ao teu alcance, e você espiritualizou, e aí não está acontecendo. Por quê? Você espiritualizou o que era natural. Você mandou Deus fazer o que você já poderia estar fazendo. A gente pede para o Senhor nos ajudar na vida financeira, mas a gente não se preocupa em estudar mais, se preparar mais, se habilitar mais, em administrar as nossas finanças. Sabe por quê? A gente acha que se a gente traz o envelope do dízimo uma vez por mês, Deus resolve tudo. Não é assim. Por que muita gente se aproveita disso? Ah, você traz o dízimo, Deus vai repreender o devorador, Deus vai te enriquecer. Mentira! Mentira! Nessa relação, eu preciso entender até onde vai o meu limite. Você sabe quando Deus vai te pegar pela mão? E quando Deus vai te esticar e vai te levar para o ambiente da eternidade, que lá não tem limites, é quando você chegar no teu limite verdadeiramente. E não é a história que você conta para você. Não é aquele momento que você: ai, eu vou ficar aqui, sabe? Porque se Deus quiser fazer, Ele faz. E aí Deus não faz. Vai para cima. Para de ficar orando para Deus fazer aquilo que você tem que fazer. Para de ficar fazendo campanha por aquilo que você tem que fazer e você tem que realizar. Amém? Desculpa, né? Começou pegado. Olhando para esse texto e falando de limites, porque as necessidades vão te enganar, sabia? Jesus está diante de uma necessidade. Jesus está diante de uma necessidade. Jesus está diante de uma necessidade. E deixa eu te falar uma coisa. Vem comigo aqui. A necessidade vai fazer perguntas para você. E essas perguntas são difíceis de responder. É isso aí, Dani. Cuidado para não inverter os papéis. Necessidade... Presta atenção numa coisa, a sua necessidade vai fazer perguntas difíceis para você
ter a fé abalada. Necessidades fazem perguntas difíceis. E eu estou olhando para Jesus, porque ele está sentindo fome. Tá bom? E Satanás está perguntando para ele, se é o Filho de Deus de verdade? Transforma a pedra em pão. E deixa eu te falar uma coisa sobre Satanás. Nem sempre Satanás é o capeta do inferno. Nem sempre o diabo que se levanta na tua vida é o inimigo que tem tridente, 2 chifres e rabo. Olha a heresia. Às vezes o diabo da tua vida é você mesmo. Às vezes o Satanás da tua vida é você. Para pensar nisso. Necessidades fazem perguntas difíceis, cara. Que a gente fica numa situação que a gente fica tentando responder. Perdas na vida fazem perguntas difíceis para nós que mexem com a nossa estrutura. As perdas começam a fazer pergunta pra gente. Já parou para pensar que tem momento que as perdas da tua vida, as frustrações da tua vida, parece que elas te colocam num divã? E elas ficam fazendo perguntas e perguntas e mais perguntas. E por que você está vivendo aquilo? E por que você está passando por aquilo? Já parou para pensar que às vezes o teu sofrimento, eles vêm questionar você e começa a fazer perguntas difíceis para você? E você às vezes fica tentando, sabe, dar respostas. Um dia eu estava passando por uma situação e eu fui ler um livro. Do psiquiatra famoso aí que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. E eu li uma frase assim, sabe? Augusto Cury. Augusto Cury escreve assim: acidentes corrigem rotas. Acidentes corrigem rotas. Isso mudou a maneira de eu enxergar a vida. A gente tem por hábito nos prostrarmos quando a gente não consegue superar algo. Você não é assim? A gente vive num tempo do coaching, né? E vou falar daquilo que sei, porque eu já fiz pelo menos 2 cursos de coaching. E qual é a mentalidade hoje do povo? Você precisa superar isso. Você precisa superar isso. Tá todo mundo te cobrando para você superar alguma coisa. E aí, entenda uma coisa. Eu olho para a Bíblia e eu percebo que existem coisas que eu não fui construído para superar. E aí você pergunta, e agora? Não é a cobrança que os teus sofrimentos faz a você? Você precisa superar isso. Você precisa superar aquilo. Fulano fala, você precisa superar aquilo outro. As perdas falam, você precisa superar a perda. Você precisa superar a derrota. Tem uma hora que parece que tem um monte de vozes no teu ouvido, parece que você está dentro de um caixote e todo mundo, até mesmo você, exigindo algo de você extraordinário. Quem é que aguenta, cara? Quem aguenta? Quem é que aguenta essas cobranças o tempo todo? Você precisa ser melhor que esse, você precisa ser melhor que aquele. Ah, se você foi mandado embora, ou se você não foi aceito, ou se trocaram você pelo outro, significa que você não era tão bom. E aí você está nesse processo de superação o tempo todo. Fala pra mim, quem é que aguenta esse processo de superação a vida toda, o dia inteiro, o momento todo? Você ter que sempre ser melhor do que alguém, ou que você mesmo, sei lá. Meu Deus, sabe, tem hora que eu entro no ambiente da graça, eu me sinto tão livre, eu me sinto tão à vontade, sabe? Tem hora que eu entro na sala do trono do Senhor, e lá eu só preciso ser eu, cara. Sabe, Jesus olha para mim dentro das minhas limitações, e não tem essa conversa que você precisa superar isso, que você precisa superar aquilo. Parece que eu olho para Jesus falando assim comigo, chora mesmo, porque você foi criado para isso aí, sabe? Porque você é isso aí, cara. E eu não estou falando aqui para te colocar dentro de uma jaula e dizer para você assim, não, você não precisa superar nada, você não precisa aprender com nada, você não precisa... Não, eu quero te sugerir algo nessa noite. Eu quero te sugerir algo para você talvez ressignificar teus pensamentos, sabe? Para você ressignificar os teus sentimentos. A gente está com essa cobrança o tempo todo e por isso que os nossos limites não aguentam. Você tem que superar isso, superar aquilo outro, superar aquilo. Não.
Talvez a palavra não é a possibilidade, sabe, de superar isso, mas pense que as perdas, o fracasso, você precisa conter eles. Eles estão aí, eles existem. Você precisa conter isso e você precisa, sabe, olhar, colocar ele dentro de um contexto correto, usar ele dentro de uma forma correta. Deixa eu te falar uma coisa para você entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, há 5 anos atrás eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe jovem, minha mãe tinha 50 e poucos anos. Minha mãe, assim, quem me conhece sabe do que eu estou falando. Uma pessoa que eu sempre amei de paixão. Nunca levantei a voz para minha mãe. Minha mãe é uma pessoa super doce, super, sabe, assim, caridosa, o tempo todo, preocupada. Há 5 anos atrás eu a perdi. E aí, você pergunta para mim hoje, você superou a dor? Eu não superei a dor. Eu fico triste. Eu choro. Não superei. Tá, a dor existe. Tá aqui. Se alguém perguntasse para mim assim, então já que existe a dor, né? Você teria assim preferido nunca ter conhecido a sua mãe? Você preferia, então, para você eliminar essa dor, você preferia que você nunca tivesse sido filho dela? O que você acha que eu vou responder? Tá, então se você tem dor, você tem tristeza, então vamos fazer o seguinte. Você preferia, sabe, que você nunca tivesse nascido dela? Claro que não. Claro que não. Agora eu vou colocar isso dentro de um contexto correto e usar de uma maneira correta. Eu sinto a dor hoje, mas também eu olho para trás e percebo que quão grande foi a oportunidade de ser filho de uma mulher tão extraordinária. A oportunidade que eu tive de passar tempo com ela. Hoje está doendo, dói. Mas eu olho para trás e coloco a dor no lugar certo. Você precisa colocar a dor no lugar certo. Você precisa colocar a frustração no lugar certo. Você precisa colocar a sua derrota no lugar certo. Você precisa colocar o seu sofrimento no lugar certo. Porque se ele for colocado no lugar certo, ao invés de te matar, ele vai te nutrir. Olho para trás, cara, que extraordinário foi ser filho daquela mulher. Quanta coisa eu aprendi. Quanta coisa eu vivenciei. Sabe por quê? Eu coloquei a dor no lugar certo. Você precisa fazer a mesma coisa com os teus sofrimentos, com as tuas decepções. Coloca no lugar certo. Não precisa ficar dando respostas para o teu sofrimento. Não. O tempo que eu vivi aquilo, eu aprendi, eu cresci, eu fui nutrido, eu fui abençoado, eu fui transformado. Você dá um novo significado às dores da tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Coloque a dor no lugar certo. Coloque o sofrimento no lugar certo. Coloque a derrota no lugar certo. Coloque a tua angústia hoje no lugar certo e você vai ver. Ela não vai te matar, ela vai te promover, ela vai te impulsionar, ela vai te levar para um futuro brilhante e poderoso. Tem horas que eu sinto tristeza porque minha mãe partiu, mas tem momentos que eu olho para tudo aquilo que eu tive a oportunidade de vivenciar enquanto estava com ela. Isso me projeta, isso me nutre, isso me abençoa, isso me transforma. Ei, hoje é noite de você colocar a tua frustração no lugar certo. Não é arrancar ela de dentro de você. Hoje é a noite de você colocar a tua perda no lugar certo. Não é arrancar ela, não. Ela está te ensinando, ela está te construindo, ela está te fortalecendo. Se ela estiver no lugar certo, vai te dar crescimento, vai te dar amadurecimento, vai te dar fortalecimento. O Espírito Santo me move dentro disso. Coloca no lugar certo. Coloca a dor no lugar certo.
coloca a perda no lugar certo, ela vai ficar aí. Sabe por quê? Quando você coloca ela no lugar certo, você olha para o futuro e você diz assim: eu vou fazer valer a pena o meu sofrimento lá de trás. Eu vou fazer valer a pena a tragédia lá de trás. Quando você coloca a angústia no lugar certo, a perda no lugar certo, o sofrimento no lugar certo, você olha para o futuro e você não enxerga a dor, você olha a motivação. Quem diz: olha, eu passei por isso lá atrás, agora lá na frente eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer valer a pena os fracassos. Eu vou fazer valer a pena aquele tempo que riram de mim. Eu vou fazer valer a pena aquele tempo que desacreditaram de mim. Eu vou fazer valer a pena aquele tempo em que desacreditaram de mim. É isso. Se você colocar no lugar certo, você vai perceber. E isso não está relacionado a ninguém. Está relacionado a você. Você quer saber de uma coisa? Podem tirar tudo de você. Podem tirar tudo. Tudo. Podem deixar você sem nada. Mas tem uma coisa que nunca ninguém vai conseguir tirar de você. Tem uma coisa que as pessoas não irão conseguir arrancar de você. A última das liberdades. Sabe qual é a última das liberdades? Sabe qual é a última das liberdades que ninguém pode tirar de você? Escolher a maneira com que você se comporta diante dos desafios. Podem tirar tudo, mas nunca vão tirar essa coisa que tem dentro de você. Eu escolho como eu me comporto. Eu defino o que isso significa para mim. Quando olharam para Jesus pendurado no madeiro, viram um pobre judeu que passou 3 anos e meio falando um monte de bobagem do ponto de vista dos religiosos, que passou 3 anos e meio sendo ovacionado pela multidão. Quem olhava para ele na cruz do Calvário, o que via era isso, um pobre judeu fracassado. Mas ninguém imaginava o que estava por vir. Ninguém imaginava o que estava por acontecer. Coloque o sofrimento no lugar certo. Coloque a angústia no lugar certo. Está na hora de gerenciar suas emoções. Você vai perceber que você tem, o seu limite vai além daquilo que você está falando para você. Você vai perceber, porque Deus te deu essa capacidade. Agora, deixa eu te falar de Jesus. O tempo está passando muito rápido hoje. O tempo está passando muito rápido. Eu aprendo 3 coisas extraordinárias com Jesus quando ele chega no limite físico. Jesus chegou no limite físico. Jesus chegou no limite emocional. Jesus chega no limite emocional, sabe por quê? Marcos vai dizer que ele está sozinho entre as feras, sendo tentado por Satanás o tempo todo. O contexto, o ambiente de Jesus não o ajuda, não favorece. Quem ele tem quando ele levanta os olhos? São feras, é deserto, é Satanás. O que ele consegue ver? Não tem nada no exterior que nutre ele. Nada, nada. Ele chega no limite. Chegou no limite total. Está com fome, está cansado. Eu tive a oportunidade de alguns anos atrás passar pela experiência de um jejum de 40 dias. Só tomava líquido. 40 dias sem comer nada sólido. Gente do céu. Quando eu cheguei no 16º dia, eu entrei quase em desespero. Se não fosse a graça de Deus. Agora, quando você chega lá 40 dias, cara, a situação já está difícil. Você já não tem mais força. Você já está, sabe, totalmente... Eu perdi 15 quilos. Eu fico imaginando Jesus 40 dias e 40 noites no deserto. Então Jesus, ele chegou no limite. Agora, sabe o que é interessante? Porque Satanás fala para ele assim, cara, você está com fome. Transforma as pedras em pães. A pergunta é que Jesus naquele ambiente... Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus queria se livrar da fome? Eu olho para Jesus naquele deserto, no limite da fome. Ele teve fome, 40 dias.
Satanás fala para ele assim, ó, tu é o filho de Deus, cara. Você é o filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Pergunta, Jesus queria se livrar da fome? Jesus queria se livrar daquela necessidade. Primeira coisa, Jesus não está focado naquilo que ele não tem. Jesus não está focado naquilo que ele não tem. O que ele não tem? Ele não tem pão. O que ele tem? A palavra. O que ele foca naquele momento? Eu não tenho pão, mas eu tenho a palavra. Eu não posso, quando nós somos tendenciosos a desvalorizar o que temos, quando nós focamos naquilo que não temos, você é tendencioso a desvalorizar aquilo que tem, quando você foca naquilo que você não tem. Jesus, ele não foca naquilo que ele não tem, ele não está preocupado com aquilo que ele não tem, ele não está preocupado em sair da fome. Pai está na casa. Qual é a situação difícil que você está vivendo hoje? Qual é o teu sentimento? Olha, Jesus, ele não está preocupado em se livrar da fome. Essa não é a preocupação dele. Os olhos dele não estão sobre aquilo que ele não tem. Ele está olhando para aquilo que ele tem. E ele fala para Satanás, olha, cara, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez Jesus estava dizendo assim, olha, eu não tenho pão aqui, mas eu tenho algo que vai me manter vivo da mesma maneira. Primeira coisa que ele me ensina, não foque naquilo que você não tem. Sabe por que a gente se desgasta e se cansa? Sabe por que a gente pensa que chegou o fim da vida? Porque a gente está olhando para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não recebeu. Você sabe de uma coisa? As nossas emoções estão relacionadas àquilo que damos importância. Nossas emoções estão relacionadas àquilo que damos importância. Quanto maior você dá importância a uma determinada coisa, mais emoção vai estar envolvida naquilo. Agora, Jesus não queria sair da fome. O pão para ele era importante? Satanás olhou a necessidade dele e falou, esse cara está precisando. Olha só, Satanás olhou para ele e diagnosticou, esse cara está precisando comer. Agora, para Jesus, isso não era importante. E se não era importante, não tinha emoção envolvida nisso. Porque aquilo que você dá muita importância vai aprisionar as tuas emoções. Se você der muita importância a qualquer tipo de coisa, vai aprisionar teu coração. E aí, filho, já era. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus. Satanás pega ele, leva ele no pináculo do templo e fala, olha, pula daqui. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que você não tropece com seu pé em alguma pedra. Jesus olha para Satanás e fala, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Jesus, ele não se comporta como um menino mimado que pensa que o céu está à disposição o tempo todo. E aí eu volto naquilo que eu falei, o ímpio está realizando coisas sem precisar orar. O ímpio está realizando coisas, e preste atenção no que eu estou falando para você não usar isso de forma errada. O ímpio está construindo coisas sem precisar pedir a Deus. O ímpio está vencendo sem precisar fazer campanha. Por quê? O ímpio entende que existe uma parte na vida que ele precisa fazer, que ele tem que se posicionar. Agora a gente não se posiciona e fica esperando que o céu faça algo por nós. Nós precisamos deixar de ser meninos e meninas mimadas. Tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, a gente tem que chegar e dobrar o joelho e pedir a Deus, cara, tá na hora de levantar. Jesus não se comporta como um menino mimado. Eu vou pular daqui, e se não for da vontade de Deus, ele me salva. Eu vou fazer as minhas escolhas, e se não for do desejo do coração, ele depois lá na frente resolve a minha vida. A gente precisa parar de ser mimado a esse ponto. A gente pensa que o céu está disponível o tempo todo.
Momento todo a gente quer fazer as nossas coisas baseadas nas nossas emoções e a gente, se não for da vontade de Deus, Deus fecha a porta. Não, querido. Não. Eu preciso ter discernimento se a porta é de Deus ou não. Se a porta não é de Deus, então eu não entro. Por que eu vou entrar e arrumar problema? Sabe, uma geração mimada que não quer ter relacionamento com Deus, que quer ir fazendo as coisas e depois que faz tudo errado, vamos orar, irmão, porque Satanás está furioso. Sabe quem é o Satanás da tua vida, cara? Você mesmo. Sabe, nós precisamos ter esse comportamento, deixar de ser mimado, entender que a fé existe uma parte racional dentro dela. Agora eu vou terminar, e essa aqui eu vou dar um soco, sabe? Vou dar um soco no estômago de pelo menos um montão de gente que está aí, ou de gente que vai ouvir. E vou falar mesmo. Por terceiro, Satanás pega Jesus e leva ele lá no monte mais alto e mostra para ele todos os reinos da terra. E diz a ele assim, se você se prostrar e me adorar, vem comigo aqui, me acompanha nesse raciocínio. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Vou te dar tudo. Vem comigo. Satanás está fazendo uma proposta para Jesus. Tá? E a proposta é a seguinte: se você prostrado me adorar, eu te dou tudo. Você sabe muito bem que a promessa que Cristo tem do Pai é que o Pai daria a ele todas as coisas. Você sabe disso, você está comigo, né? O Pai daria a ele todas as coisas. Agora, olha Satanás, como Satanás é pilantra. Pilantra. Ele leva Jesus no alto do monte e fala: se você me adorar, eu te dou tudo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Vou dar um tempo para vocês pensarem aí. Quem lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus, ou melhor, Deus vai dizer que da semente da mulher, eu tô bravo agora, hein? Sairia um que pisaria a cabeça da serpente. Presta atenção nisso aqui. Havia uma palavra lá atrás. Deus disse a Eva assim, vai nascer um de ti, que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. O que Satanás faz? Leva Jesus no monte. Faz uma proposta para ele. E qual é a proposta? Me adora que eu te dou tudo. Vamos deixar disso, Jesus. Para que pisar na minha cabeça? Sabe qual é o comportamento de Jesus aqui? Jesus não está disposto a fugir de responsabilidade. Jesus não está disposto a fugir de responsabilidade. Se fosse do dia de hoje, sabe o que ele ia falar? Satanás, a parada é o seguinte, irmão. Vou pisar na tua cabeça, velho. A responsabilidade minha é de pisar na tua cabeça. E eu não vou abandonar a responsabilidade no meio do caminho. Não preciso falar mais nada, queridos. Nada. Você não pode, nunca estabeleça a relação entre limite e responsabilidade. Não é isso que Deus quer de você. Nunca estabeleça, se eu não aguentar, se o meu limite ficar pequeno, eu vou abandonar minha responsabilidade. Jesus não. Jesus está debilitado. Jesus está com fome. Jesus está debilitado emocionalmente. Jesus está debilitado espiritualmente. E o pior momento de você ser tentado é quando você está debilitado.
O pior momento. Quanta gente não faz um monte de burrada porque chega num momento de fragilidade e é tentado e faz bobeira. É o pior momento. Aí Satanás aproveita o momento e leva Jesus para tirar a responsabilidade dele, para livrar ele da responsabilidade dele. Jesus olha para ele e fala assim: não, irmão, tem esse negócio aqui não. Tem essa parada aqui não. Sabe por quê? O texto de Gênesis vai dizer, o texto de Gênesis não vai dizer que Jesus vai receber todos os reinos, não. Os reinos são consequência daquilo que Jesus tem que ser provado. O reino é o despojo da vitória. A promessa não é o reino, a promessa é, tu tem que pisar na cabeça do Satanás. E por pisar na cabeça dele, você vai receber o reino da terra. Satanás quer encurtar o caminho. Agora Jesus não. Está debilitado, está cansado. Satanás chega para ele: olha, abre mão da responsa, cara. Jesus olhou para ele e falou: não, vou abrir não. Vou abrir não, irmão. O couro vai comer. O pau vai quebrar. Eu vou subir no Calvário, irmão. E eu vou pisar na tua cabeça. Não importa se eu estou debilitado, não importa se eu estou no limite. Eu tenho uma responsabilidade. E eu vou cumprir a minha responsabilidade. E ponto final e acabou. Segura essa. Segura essa, meu irmão Josué Holanda. Segura essa, Leandro de Portugal. Eu acredito que Deus quer mostrar para você, através dessa palavra, que você pode ir além. Aquilo que você pensou que é o teu fim, aquilo que você pensou, isso, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. Se você juntar tudo que nós falamos aqui, você vai entender que você pode muito mais, que você vai além desse ponto final que você colocou na tua vida. Lembre-se, o Espírito Santo vai fazer você chegar a lugares que você sozinho não consegue chegar. Mas você precisa caminhar a primeira milha. Sabe o que Jesus vai ensinar aos discípulos? Que os discípulos, o comportamento dos discípulos tinha que ser diferente dos fariseus. Porque eles andavam uma milha. Aí Jesus vai falar assim para eles: olha, o reino está baseado na segunda milha. Por quê? A primeira milha você anda por si só. Quem já recebeu aí? A primeira milha você anda por si só. A primeira milha é dentro da tua força. A primeira milha é dentro do teu limite. A segunda milha é na força do Espírito Santo. A segunda milha. Então você precisa caminhar a primeira milha primeiro. Caminha a primeira milha. Caminha sem reclamar, cara. Vai sem murmurar. Quando você chegar no final da primeira milha, o Espírito Santo vai olhar para você: agora chegou a hora de caminhar a segunda. E a segunda milha é a força do Espírito Santo na tua vida. Amém? Eu espero que você através dessa palavra, eu espero que através dessa palavra, de alguma forma, de alguma maneira, você encontre descanso em Deus. Que você encontre força em Deus. Que você saia motivado dessa live. Que você saia abastecido. Que o Espírito Santo fale, continue falando no teu coração. Como eu vejo aqui os irmãos aqui, compartilhando da revelação. Porque eu vou falando algo, mas o Espírito Santo vai compartilhando dentro do teu contexto. Dentro da tua subjetividade. Dentro da maneira que você enxerga a vida. A minha expectativa é que você saia daqui entendendo que você não chegou no limite da tua força. Que você não chegou no fim. Que você vai sair daqui que independente da tua força ou não, você tem responsabilidades com a tua casa, com a tua família, que você tem responsabilidade com o teu ministério, que você tem responsabilidade com o Senhor. Que apesar de você não ter algumas coisas, você tem outras coisas. Que você não precisa dedicar os teus valores a um único objeto, a única pessoa. Tem um monte de gente aí querendo receber o teu amor, querendo receber a tua amizade, querendo receber a tua compaixão. Se você entender isso, você vai chegar a lugares que você não imagina. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar?
Que tempo precioso. Que tempo precioso. Que tempo precioso. Que tempo precioso. Que tempo precioso em Deus para a nossa vida. O Senhor tem tido misericórdia de nós todos os dias. Todos os dias. Que você possa levar essa palavra. Possa guardar essa palavra no teu coração. E eu quero orar com você neste momento. Porque há um lugar de descanso em Deus para nós. Amém? Que saudade de vocês, que saudade de congregar. Mas eu também entendo que esse tempo tem sido um tempo precioso, um tempo transformador. Eu quero sempre aqui deixar à disposição o número do meu WhatsApp. Tá? Se você estiver atravessando momentos difíceis, se você precisar de oração, manda uma mensagem pra gente. Manda uma mensagem, a gente vai orar com você. A gente vai de alguma maneira tentar abençoar a tua vida. É 98193 0907. 98193 0907. Tenho certeza que Deus quer te tornar mais forte. Que Deus quer abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Vamos orar. Senhor, nós estamos falando de limites nessa noite. E quantos de nós, Pai, estamos tendo os nossos limites testados? Limites emocionais, os nossos limites espirituais, os nossos limites físicos, ó Pai. Mas em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa invadir os lares agora nessa hora. Que Teu Espírito, ó Pai, possa abrir os nossos olhos agora nessa hora. Que o Teu Espírito agora, Senhor, possa nos abastecer. Senhor, eu quero nessa noite, aqui, ó Pai, do meu escritório, em nome de Jesus, nós estamos como igreja agora, Senhor, nós estamos como igreja agora, reunidos, Senhor, numa só fé, no só amor, nós estamos como igreja agora, Pai, e eu quero juntamente com a Tua igreja agora, Senhor, sob esta palavra, depois de sermos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor, pedir um avivamento dentro da nossa casa, pedir um avivamento na nossa família. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito abra os nossos olhos agora, que você tenha os Teus olhos espirituais agora abertos em nome de Jesus, que todo esse sentimento de comiseração agora saia da Tua vida agora, que todo esse sentimento agora de amor próprio excessivo, esse narcisismo saia de você agora em nome de Jesus, que entre agora e reine agora em você, aleluia, o sentimento de filiação em nome de Jesus, que você sinta a paternidade de Deus agora na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você não foi chamado para ser um covarde, você não foi chamado para retroceder, você não foi chamado para abandonar aquilo que Deus colocou na tua mão. Ei, escute uma coisa, você não é um coitado, você não é uma coitada, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, aleluia, em nome de Jesus, que foi resgatado pelo sangue de Cristo Jesus. Em nome de Jesus agora, que o Espírito Santo te visite agora, dentro da tua casa, dentro do teu lar, visite a tua família, e que o sentimento que estava em Jesus, quando ele subiu naquele monte com Satanás, que Satanás tentou usurpar dele a responsabilidade, Satanás tentou deturpar a identidade dele, é como se Satanás dissesse: você está cansado, você está abandonado, o teu pai te deixou, abandona essa responsabilidade, abandona a responsabilidade do lar, abandona a responsabilidade da família. Jesus olhou para ele, e talvez o Senhor tenha pensado: eu posso estar cansado, eu posso estar batido emocionalmente, eu posso estar fraco, Satanás, mas da minha responsabilidade eu não abro mão, e eu vou pisar na tua cabeça, cara. Meu Deus! E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, em oração, naquele momento, Satanás, aleluia, talvez estava numa condição melhor que o Senhor Jesus. Naquele momento, Satanás estava num patamar talvez mais elevado. Naquele momento, talvez Jesus
Jesus estava se sentindo fraco, estava se sentindo vulnerável, mas Deus preparou o momento certo. Deus preparou o momento certo e fortaleceu o ungido dele. E em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida. Talvez hoje você esteja vulnerável, talvez hoje você esteja se sentindo fraco, mas se você não abrir mão da tua responsabilidade, o Espírito Santo vai preparar um momento certo na tua vida, e Ele vai te encher de força, e Ele vai te visitar. Você receberá a visitação da graça de Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te guarde, que o Espírito Santo te enche, que o Espírito Santo te proteja, que o Espírito Santo te abençoe nessa noite. Ai, meu Deus, que o Espírito Santo te encha, te encha, te encha de unção, de poder, para você atravessar essas dificuldades. Amém? Eu fiquei com inveja da camisa do Tan na quinta-feira. Eu vim com uma parecida com a dele. Aliás, essa aqui foi ele que me deu. Ele que me vestiu nessa camisa aqui. E hoje eu vim assim. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Eu quero pedir gentilmente aos amados, não esqueça de compartilhar a mensagem. Seja aqui, seja lá no YouTube. Compartilhe. Para que a voz do Espírito alcance mais pessoas, tá? Clica aí em cima, compartilha, deixa lá 24 horas na sua timeline lá, tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Você vai estar abençoando alguém. Talvez você não saiba pregar, talvez você tenha dificuldade de falar aos outros, mas compartilha a mensagem, abençoa a vida dos seus, abençoa a vida da tua família. A gente coloca tanta coisa ruim, tanta besteira na rede social, né? Vamos compartilhar, clica aí, compartilha a mensagem. Amanhã, segunda-feira, você tira e eu tenho certeza que vai ser bênção para alguém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que você se sinta abençoado. Amém? Beijo no coração de todos. Terça-feira tem live com as meninas. Quero abençoar todos os irmãos de Minas, abençoar, agradecer os irmãos da Bahia, do Sul, da Espanha, Itália, Portugal, Cuba. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o domingo de vocês seja um domingo abençoado. Terça-feira tem live com as meninas. Essa semana eu preciso ver com o pastor Daniel. Depois me chama aí, Dani, se a gente vai conseguir fazer uma live da madrugada de sexta para sábado, tá? Fica atento aí que a gente vai lançando aí as informações, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar. Quero lembrar vocês que a gente está chegando já no final do mês. Começo do mês a gente costuma abençoar as pessoas com cestas básicas, tá? Se você de alguma maneira aí quer doar algum tipo de alimento, quer doar algum tipo de recurso financeiro, nos procura, nos chame. Nós estamos aí abençoando famílias através do nosso trabalho social, tá? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Até terça-feira.